Isaías, capítulo 40, verso de número 8. Nos diz a palavra do Senhor: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, nós novamente nos colocamos na Tua santa presença por meio da oração para rogar a Deus que o Senhor fale aos nossos ouvidos. Que a Tua palavra, Deus, alcance o nosso coração e faça morada em nossa vida, nos trazendo, a Deus, mudança, nos dando, a Deus, audácia para permanecermos neste mundo, vivendo em fidelidade ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por mais um ano que foi concedido à nossa Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Sabemos e não temos dúvida de que até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor nos tem suprido de uma forma miraculosa, nos dando, a Deus, a nós, uma igreja tão pequena, pobre, coisas grandiosas, de modo a termos, ó Deus, um seminário para formar obreiros para a Tua seara, um jornal para publicar a Tua palavra e divulgar a nossa fé, um departamento missionário, ó Deus, que tem sustentado, enviado obreiros para todos os cantos deste país. Até aqui o Senhor nos ajudou. E não sabemos, ó Pai, como te agradecer por tamanha bênção. Rogamos a Deus que o Senhor continue a sustentar esta igreja. Não apenas financeiramente a Deus, mas acima de qualquer coisa, em fidelidade à pregação da santa, da Sagrada Escritura. Abençoe os teus servos que estão à frente na condução desta igreja, concedendo a cada um a sabedoria necessária. Cada dia um temor maior ao Senhor, para que permaneçam, ó Deus, prostrados aos pés de Cristo Jesus, dedicando as suas vidas para que o teu nome seja pregado e que pessoas venham a conhecer e serem transformadas pelo poder da Sagrada Escritura. Rogamos também, ó Deus, o perdão pelas muitas falhas que, como denominação, certamente temos cometido. Que o Senhor nos lave, nos mostre a cada dia os nossos erros, nos dê humildade, ó Pai, para reconhecê-los. E nos dê, ó Deus, um coração voltado ao Senhor, para nos corrigirmos, para melhor te servir. E que desta forma, quando o Senhor nos chamar, que entremos diante dos teus átrios, sermos chamados por ti como servos fiéis. Este é o nosso desejo. Por tudo isso te agradecemos e rogamos em favor desta igreja. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, como nós sabemos, há 83 anos atrás, nascia em São Paulo a Igreja Presbiteriana Conservadora. Em uma reunião, a princípio normal,
do presbitério da Igreja Presbiteriana Independente, algo não esperado acontece. O candidato ao ministério sagrado que seria examinado para ordenação, ao ser sabatinado, diz que não acreditava no inferno. E dizia que o ímpio, quando morre, tanto o seu corpo como a sua alma deixa de existir, porque na verdade inferno não existe. Ao ser questionado sobre isso, e principalmente onde ele havia aprendido sobre esta questão, ele disse que havia aprendido com seus, ou com parte dos seus professores no seminário, no qual acabara de se formar. Isso então levou aquele presbitério a um grande debate, e não havendo condições de permanecer, porque de fato alguns pastores e professores defendiam esta heresia, um grupo de homens que não estavam dispostos a abrirem a mão da verdade bíblica, que não estava disposto a trocar o evangelho de Cristo Jesus por pensamentos e conclusões humanas, decidiu retirar-se da Igreja Presbiteriana Independente e então começar uma nova denominação. Logo depois, então, este pequeno grupo deu nome a esta nova denominação de Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Desde então, esta igreja tem se dedicado, se policiado e labutado, como traz no seu símbolo, a batalhar pela fé que outrora nos foi entregue. O seu propósito durante 8 décadas tem sido em ser encontrada unicamente fiel à exposição da palavra de Deus. Custe o que custar, sofra o que sofrer, o que os nossos pais nos deixaram e o que esta igreja tem carregado até aqui é ser fiel, é continuar a labutar pela fé. A grande questão para nós nesta noite é como permanecermos fiéis à pregação das Escrituras Sagradas em meio a um mundo que muda constantemente e em uma velocidade nunca, jamais visto. O cenário político mundial muda a toda hora. O mercado financeiro inicia-se o seu dia com as bolsas subindo e logo depois elas começam a cair de uma maneira assustadora. Os acordos comerciais entre as nações são mudados constantemente conforme o interesse exclusivo de cada país. Se isso não bastasse, nós temos visto e acompanhado a nossa sociedade mudar dia após dia. A moralidade tem se perdido. Logo, a cultura tem sido afetada. As pessoas têm se visto de uma forma diferente. Gêneros têm sido mudados. E se isso não bastasse, a igreja tem mudado. Os cristãos não estão mais preocupados com a palavra de Deus.
mas suas preocupações têm sido, na grande maioria, com aquilo que Deus pode lhes oferecer. Pastores não têm sido mais fiéis como antes à pregação do Evangelho, mas tomados pela ganância, com o propósito único de arrebanhar a multidão e se tornar famosos. Tem moldado o Evangelho conforme o gosto dos clientes. É assim que são vistos os seus membros. Como permanecermos fiéis a Deus nos próximos anos? Como mantermos essa identidade que nos foi dado como legado pelos pais da igreja conservadora? Tudo tem mudado. Tudo tem buscado se moldar conforme os seus próprios interesses. Conforme as Escrituras Sagradas, um único ser que não muda. E este é o Deus vivo. Consequentemente, de acordo com as Escrituras, neste cenário, neste universo de mudanças, uma única coisa que é inalterável, que é imutável, que é a palavra do Senhor. E esta era a mensagem que o povo, nos dias do profeta Isaías, precisava receber. Que Deus não muda, que a sua palavra não muda. Porque nos dias de Isaías, assim como nos nossos, todas as coisas estavam mudando rapidamente. Conforme lemos lá no capítulo 6 deste livro, o grande rei chamado Uzias havia morrido. Durante 52 anos, do ano 792 ao ano 740, Uzias havia permanecido no trono de Judá. Foi um grande rei. Assim como Davi e assim como Salomão, Uzias trouxe prosperidade ao povo. A economia estava boa. O exército estava forte. Havia prosperidade nas famílias e, consequentemente, segurança para a população. Mas as coisas começaram a mudar. Uzias, o homem, o grande rei, morreu. O povo se vê perdido. A incredulidade, a apostasia, a idolatria, como um câncer, se espalha na vida do povo de Judá. Deus então chama os profetas para anunciar julgamento. Ele vai cobrar, ele vai trazer juízo contra toda aquela impiedade. E ele diz que levantaria nações vizinhas, como vara na sua mão. A Síria contra Israel, a Babilônia contra Judá. E de maneira especial, Judá seria levada ao cativeiro e permaneceria exilada durante 70 anos. Deus não muda. Ele não havia profetizado apenas o juízo, mas ele havia profetizado o retorno. E a sua palavra não muda, então a Babilônia se levanta e todo o povo do Senhor é levado ao cativeiro. Como lemos em Daniel, Daniel ora ao Senhor e diz: o tempo de ficarmos como escravo é de 70 anos. 70 anos passa, a palavra de Deus não muda, Deus levanta uma outra nação ímpia, que tira Nabucodonosor do trono, mas que agora é instrumento nas mãos de Deus para restaurar o seu povo. Esta é a mensagem que nós precisamos ouvir. Deus não muda. A
Sua palavra permanece para todo o sempre. Do capítulo 1 ao capítulo de número 39 do livro do profeta Isaías, nós encontramos Deus profetizando contra o seu povo e contra as nações vizinhas. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 40, o que nós encontramos já nos primeiros versos é uma mensagem de esperança e restauração. E isso é dado de uma forma que os historiadores, os teólogos veem um contraste tão grande, que os teólogos liberais dizem que do capítulo 1 ao capítulo 39 foi um Isaías que escreveu, e não é o mesmo Isaías que escreveu a partir do capítulo 40, porque não pode ser a mesma pessoa escrevendo e trazendo a palavra do Senhor em um contraste tão forte como estes. Mas nós sabemos que foi um só Isaías. E mais do que isso, que do capítulo 1 ao último deste livro, há o registro de apenas uma pessoa falando. Há a voz de um só ser revelando a sua vontade. E este é o Deus que não muda. O que nós precisamos fazer para mantermos a nossa identidade? Não diante dos homens deste mundo, mas diante dos olhos do Senhor do universo, como igreja, mantendo-se fiel à pregação da sua palavra. O verso de número 8, em especial, que nós lemos, vai nos mostrar duas coisas. Uma, do que nós não devemos fazer, pois se fizermos, perderemos a nossa identidade. Consequentemente, o que nós devemos fazer para que nós preservemos esta identidade, que durante 8 décadas tem sido mantida e pela qual nós temos sido conhecidos. O verso de número 8 nos traz uma divisão bastante clara. A sua mensagem é clara. Se os irmãos olharem para ele, os irmãos perceberão que na primeira parte, o profeta Isaías está falando sobre a transitoriedade da vida humana. Ele diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor. E na segunda parte, fazendo um contraste com a primeira, ele fala sobre a imutabilidade da palavra de Deus. E ele diz assim: mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. É olhando para este verso claro, com uma mensagem clara, que eu quero trazer então aos irmãos nesta noite. Primeiramente, o que não podemos fazer para que a nossa identidade seja preservada. E de acordo com o verso de número 8, a sua primeira parte, nós não devemos confiar em nada deste mundo. Isaías está dizendo: seca-se a erva e cai a sua flor. A nossa identidade será mantida se nós não confiarmos em nada neste mundo, e de maneira especial nos homens. Esta expressão usada pelo profeta Isaías, seca-se a erva e cai a sua flor, ou seja, erva e flor, é uma analogia para a vida humana. Isaías não está falando de flor,
Isaías não está falando de erva, ele está usando estas figuras para falar da transitoriedade do homem, da brevidade da vida humana. O homem aqui é apresentado como a erva, logo como uma flor. E isto é visto de uma maneira extremamente clara nos versos anteriores. Acompanhem comigo o que Isaías diz a partir do verso 6. Ele começa dizendo assim: uma voz diz, clama. E a pergunta que nós fazemos é: de quem é essa voz? Alguém está dizendo, clama. E este alguém que diz está lá no verso 1: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Deus está dizendo, a voz do Senhor está sendo ouvida, e a mensagem do Senhor é: clama, pregue, fale o que eu tenho a dizer, diga em alto e bom som aquilo que eu tenho a falar, leve a minha mensagem. E o verso continua e diz assim: e alguém pergunta, que hei de clamar? Quem é este? O profeta Isaías. Ele está diante do Senhor e ao ouvir a voz do Senhor dizendo, Isaías, clame. Ele está perguntando, Senhor, o que eu hei de clamar? Quando Isaías se volta a Deus, ele faz esta pergunta, ele está revelando algumas coisas que nós não podemos perder de vista, que nós não podemos esquecer. Isaías, como profeta do Senhor, ele está reconhecendo que o povo precisava ouvir não era o que Isaías queria dizer. Isaías está dizendo que aquilo que o povo precisava saber sobre as suas vidas, sobre aquilo que estava por acontecer, não é o que a sociedade tinha a dizer para o povo. Não eram suas convicções pessoais. Não era sobre as mudanças no cenário político. Não era sobre o contexto e o padrão moral que o mundo tinha a apresentar. Isaías volta-se para Deus e diz assim, Senhor, o que eu hei de falar? Qual é a mensagem que o Senhor tem para eu entregar a este povo? Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Deus fala. Deus revela, torna conhecido o seu desejo. Francis Schaeffer, em um dos seus escritos, ele disse, Deus está presente e não está em silêncio. Ele fala. E Isaías quer saber o que Deus tinha a falar. Ele reconhece que o que o povo precisava saber não tinha nada a ver com as suas tradições religiosas. E então nós perguntamos qual é a mensagem que Deus diz, clame. E que Isaías responde, o que hei de clamar, Senhor? E então nós temos no verso 6 a mensagem. Como se Deus dissesse, Isaías, vá diante do povo e diga, toda a carne é erva. E toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, todo o povo é erva. E então ele confirma essas palavras, indo-as no verso de número 8. Seca-se a erva e cai a flor. Isaías está falando do seu povo.
da sua sociedade. E ele está dizendo que os homens, eles são como a erva. Eles nascem e logo morrem. O grande rei Uzias havia nascido, subido ao trono e durante 52 anos manifestou o seu poder graciosamente como instrumento nas mãos de Deus, mas agora havia saído de cena. Chegou o seu fim. Morreu. Assim como Davi morreu, assim como Salomão morreu, assim como outros profetas morreram. Saem de cena como a erva que nasce e não suporta o forte calor do sol. Ele diz no verso de número 6, e toda a sua glória como a flor da erva. Puxa, cai. Nós vemos de maneira especial na primavera as flores nascendo radiante, com suas cores brilhantes e atrativas, chamando a atenção de todos, mostrando a sua glória, e parece então serem resistentes, e parece que vão permanecer daquela forma, mas logo murcham, secam-se, caem, somem. Deus está dizendo para Isaías: toda a glória do homem é desta forma. Todo homem nasce com capacidade para muitas coisas. São colocados no trono, mostram seu poder, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com a sua destreza nas palavras, no lidar com pessoas. Arrebanham multidões, dominam, fazem das pessoas aquilo que querem. Mas Deus está dizendo a Isaías: a sua glória, como a flor da erva, seca-se e cai. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que em meio a essa sociedade que muda, a este mundo transitório, nós não devemos confiar em nada. Porque tudo, por mais glorioso que se apresente diante dos nossos olhos aqui nesta terra, tudo sairá rapidamente de cena. Não há estabilidade, não há, portanto, confiança, não há segurança. E nós sabemos isso na prática da nossa própria vida. Às vezes nos sentimos, como eu gosto de dizer, com uma música do Roberto Carlos, o cara. Controladores de todas as situações, confiantes no que somos e naquilo que conquistamos. E então nos colocamos diante do espelho e orgulhosos cantamos gigantes pela própria natureza. Mas de repente, como o sol que sai pela manhã e o calor começa a aumentar no decorrer das horas, tudo isso é abalado. E nós vemos o quanto somos fracos, prepotentes, o quanto não controlamos, muito menos dominamos qualquer coisa. Lloyd Jones disse que o homem moderno, ele é tão seguro como os pés que caminham no vendaval. Não há segurança. Porque todas as coisas mudam.
todas as pessoas se vão, e isso rapidamente. Abra sua Bíblia. E veja o que o Senhor está dizendo neste verso de número 8. No verso de número 7. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. O que Isaías está dizendo é que o próprio Senhor é quem põe fim em todas as coisas. O seu poder é aqui evidenciado, trazendo julgamento como o hálito do Senhor, que faz todas as coisas murcharem, que faz toda a glória se perder. Ele é quem está no controle, Ele é quem está dominando todas as coisas. Não podemos, portanto, confiar em nada deste mundo. No Salmo de número 90 vai nos falar da brevidade da nossa vida. Olha o que o Senhor diz, Salmo de número 90, verso de número 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. A vida humana é transitória. Em poucas décadas nós saímos de cena, independente do papel que exercemos, independente da conta bancária que tivemos, independente do sobrenome que carregamos, independente do poder que exercemos sobre as demais pessoas, a nossa vida é apenas de algumas décadas, no muito. Ele continua e no Salmo de número 103, verso 5, ele diz: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Quem pode? Mas a grande questão para nós é: o que então nós devemos fazer? O que então nós precisamos buscar? Se não podemos confiar nada neste mundo, para que permaneçamos fiéis a Deus, para que continuemos a carregar este legado que nos foi entregue. A segunda parte do verso 8 nos diz: mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Nós somos transitórios. Não há como prometermos e cumprirmos as nossas promessas. Não há segurança nos homens. Nações vêm e se vão. Impérios são destruídos, passam. Mas agora o profeta Isaías, ele diz: mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Lloyd Jones, ao considerar estes mas, esta pequena conjunção coordenativa que temos nas Escrituras Sagradas, ele diz: bendito seja Deus pelos mas da Bíblia. Porque esta pequena palavrinha tem um propósito de nos chamar a atenção para o grande contraste. A vida do homem é passageira. Portanto, não há segurança nos homens. Não há segurança em nada deste mundo, mas há alguém que nos pode dar a segurança necessária. Mas
Há algo em que nós podemos confiar, porque isto não muda, permanece para sempre. A palavra que Isaías usa é permanece eternamente. O homem sai de cena, mas a palavra do Senhor não. O homem deixa de existir, mas Deus permanece o mesmo. A sua palavra não perde a validade. A sua palavra não perde o seu poder. Passa geração, entra geração, passa geração, entra geração, e a sua palavra permanece para sempre. O seu poder é imutável. A sua glória é imutável. A sua vontade é imutável. O seu juízo é imutável. A sua salvação é imutável. Os seus atributos são imutáveis. Deus não muda. Quando nós lemos em Malaquias capítulo 3, verso 6, ele diz assim: eu, o Senhor Deus, não mudo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, ainda que todas as coisas mudem, eu, o Senhor Deus, não mudo. A implicação disso é que então nós podemos permanecermos fiéis à pregação da sua palavra. A implicação disso é que então nós podemos permanecermos fiéis a este Deus. Assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Abraão, com Noé, com Davi, com Salomão, com Paulo, Pedro, Tiago, ele é conosco e será por toda a eternidade. Se você abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 17, se você lerá lá, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do Deus que não muda. Números capítulo 29, verso de número 23, verso 19, ele diz: Deus não é homem para que minta. Em outras palavras, diferente dos homens, as palavras do Senhor são puras. As palavras do Senhor são verdades. As palavras do Senhor são precisas. Ele não mente. E continua o texto e diz assim: nem filho de homem para que se arrependa. Ele não é como a sociedade, ele não é como nós, que diz uma coisa agora, mas daqui a pouco diz outra totalmente diferente. Ele não se arrepende porque ele não erra, porque ele não peca, porque ele é o Todo-Poderoso, o Santo, Perfeito. Salmo 119, verso 89, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Sua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. O homem não pode fazer nada para mudar. O homem não a alcança para transformá-la. A palavra do Senhor está em um local longe do que o homem pode fazer. Ela está estabelecida no céu, onde ninguém pode alcançá-la. Por fim, Mateus, registrando as palavras de Jesus, diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que ela se cumpra.
Todas as vezes que nós encontramos no Novo Testamento Jesus dizendo, em verdade vos digo, há um propósito nisso. Tudo que Jesus disse é verdade. Mas há algumas coisas que ele disse, e ele diz assim, em verdade eu digo. Ele está usando então desta repetição para chamar a atenção, como se ele dissesse, de todas as verdades que eu tenho dito a você, há algo ainda maior e que você não pode fechar os seus ouvidos. E esta verdade que ninguém pode desconsiderar, esta verdade que nós podemos dizer que é ainda mais importante, Jesus está dizendo, olha, nem um jota, nem um tio será retirado da palavra do Senhor antes que ela se cumpra. Na língua original é nem um iota, é uma pequena letra do alfabeto hebraico, como se fosse uma vírgulazinha, insignificante. Ou nem um tio que nós conhecemos na nossa língua portuguesa. Nada, ainda essas coisas insignificantes, ainda que as coisas menores não tenham valor aos homens, nada disso jamais passará antes que a minha palavra se cumpra. Logo em seguida ele diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais. O que Jesus está dizendo é que um dia os céus e a terra, que têm permanecido desta forma desde a criação do mundo, também deixará de existir. Deus colocará fogo em tudo, purificará todas as coisas e fará novo tudo. Mas a sua palavra permanecerá para sempre. É esta mensagem que Isaías está levando para o seu povo. Como se dissesse, meus irmãos, ouçam o que Deus diz e não troque o que Deus diz por nada. O que isso tem a ver conosco, irmãos? Tudo. Primeiramente, como cristãos, se nós quisermos permanecer fiéis ao Senhor, nós precisamos construir a nossa vida neste único alicerce que nada pode destruir. A palavra do Senhor. É na palavra do Senhor que nós conhecemos quem nós somos. É a palavra do Senhor que diz a quem nós devemos procurar para encontrar salvação. É a palavra do Senhor que nos alimenta e que nos coloca diante do Senhor Jesus Cristo o exemplo a seguirmos. Que nos apresenta quem é o autor e consumador da nossa fé. Que nos traz a garantia de que se permanecermos fiéis, então de fato desfrutaremos das bênçãos celestiais. E a palavra do Senhor não muda. Como igreja, se nós quisermos permanecermos nos próximos anos ou décadas, ou até que Cristo volte, carregando este mesmo legado, o qual temos carregado há 83 anos de fidelidade à pregação da palavra de Deus, nós não devemos nos preocupar com o mundo. Nós não devemos negociar a palavra do Senhor antes. Nós precisamos ter profundas convicções de que a palavra do Senhor é imutável. Ela não muda. Podem os grandes pregadores dizerem que ela precisa ser atualizada, mas nós precisamos ler textos como este e dizer: a palavra de Deus não muda.
Mas se nós estivermos plena convicção da palavra de Deus, de que ela é imutável, nós precisamos saber também que, para permanecermos firmes a ela, deveremos estar dispostos a pagar o preço. Porque o mundo se levantará contra nós. Uma das grandes coisas que está para ser mudada é a grande transformação que vai nos beneficiar por demais na nossa linguagem, que é a linguagem neutra. E aqueles que não adotarem correrão riscos e poderão pagar penosamente por isso. Se você então ver alguém que se diz ser mulher, mas que tem todas as características de homem, e você usar ele, você pode ser acusado por isso. A palavra de Deus diz que há apenas dois sexos: homem ou mulher, pecadores. Como dizem Romanos, julgando serem mais sábios de Deus, decidem ser o contrário. Não sei se verdade ou se, como diz hoje na sociedade, zoação, mas há um vídeo na internet de duas moças, em que uma se veste de cachorro, está amarrada a uma coleira, e ambas andando no shopping, uma puxando a outra, porque aquela se sente como cachorro. A sociedade muda. Os padrões mudam. Nós precisamos ter convicções de que a palavra de Deus não muda. Paulo tinha esta convicção, e exatamente por isso ele queria ir a Roma e pregar naquele império. Ele queria chegar na capital e pregar contra toda aquela imoralidade. Porque Paulo tinha uma convicção tão grande de que a palavra de Deus não muda, e acreditava então que essa única palavra, esta única mensagem que aquelas pessoas precisavam ouvir para que elas mudassem. Por fim, irmãos, nós precisamos ter fé, nós precisamos viver a fé que nós pregamos. Senão nós perderemos a nossa identidade. Como sabemos, alguém já disse que os nossos atos falam tão altos que impedem as pessoas ouvirem as nossas vozes. Não adianta de boca expressarmos convicções de que a palavra de Deus é fiel, de que a palavra de Deus é imutável, se nós não vivermos ela no dia a dia. Se nós, na hora que formos provados, abrirmos mão e então negociarmos a palavra do Senhor. Quero concluir fazendo uma pergunta a você. As pessoas mudam. A sociedade muda. E você? Como está em meio a tudo isso? 83 anos nós celebramos. E podemos olhar para trás em meio às muitas lutas, vitórias, derrotas, mas com uma certeza. Nessas 8 décadas, a Igreja Presbiteriana Conservadora teve uma forte convicção
que tudo muda, mas a palavra do Senhor permanece. Por isso o lema é batalhar pela fé, que outrora nos foi entregue. Este é o nosso grande desafio daqui para frente. Permanecermos fiéis, convictos, crentes, de fé e prática, de que tudo pode continuar a mudar, mas de que nós, conservadores, ainda que tenhamos que pagar um alto preço, lutaremos, porque cremos que aquilo que Deus disse se cumprirá na nossa vida e na vida da sociedade. O que a sociedade precisa é de homens como os nossos pais, de mulheres como as nossas mães do passado, de jovens que em toda e qualquer situação permaneceram fiéis a esta palavra. E justamente por isso, cada um de nós fomos transformados por ela. Ela não muda. Que assim Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 110A. Enquanto estivermos cantando, os irmãos que vieram preparados poderão consagrar os seus dízimos ao Senhor. Os dízimos fazem parte e os entregamos a Deus não porque esperamos que Deus nos abençoará ainda mais. Em outras palavras, com interesse ou por troca, mas porque reconhecemos que Deus nos tem sustentado, que tudo o que temos vem dele, e nada do que entregamos poderá mudar ou torná-lo melhor do que ele é. O que nos faz consagrarmos os nossos dízimos é a fidelidade a Deus. Por isso faz parte do nosso culto ao Senhor. Cantemos o hino de número 110A. Consagremos a Ele.